Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um derby decepcionante para quem esperava mais, os goleiros salvam, a arbitragem acaba protagonista e tem muita coisa pra gente falar sobre esse clássico. A pergunta que eu faço pra vocês na abertura desse vídeo é: qual time lamenta mais esse empate? A perda de 2 pontos na Neoquímica Arena. A gente vai conversar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tô voltando aos pouquinhos, né? Como você sabe, o meu filho Pietro nasceu, tá aqui em casa já, tô mal dormido há alguns dias e aos poucos vou retomando os conteúdos aqui no canal. Não poderia deixar de falar sobre esse clássico entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, 0-0. Aliás, um resultado que não acontecia há 12 jogos, né? Normalmente tem um vencedor. O retrospecto recente do Corinthians é muito ruim, mesmo jogando em casa, contra um Palmeiras, até porque os momentos, né, das equipes são bem distintos, né? O Palmeiras vive uma das melhores, se não a melhor fase da sua história, e o Corinthians patinando, né, com essas últimas gestões. Inclusive, distintos também na tabela de classificação. A pergunta que eu faço para vocês é sobre quem tem mais a lamentar. É claro que a gente tem as circunstâncias do jogo. E aí você pode fazer a sua análise e entender que o Palmeiras poderia ter saído vencedor pelo volume de jogo criado. Inclusive, algo lamentado pelo próprio treinador Abel Ferreira na entrevista coletiva. Você pode entender que o Corinthians, por jogar em casa, poderia ter tido melhor sorte, teve uma bola para resolver a parada, mas o Palmeiras também teve. Mas mesmo jogando em casa e pela necessidade, poderia também ter vencido o arquirrival, especialmente depois do último jogo, né, na Sul-Americana, com uma classificação vinda daquela forma contra o Estudiantes, em que hoje seria uma resposta interessante. Tem várias maneiras da gente analisar esse confronto. Primeiro eu quero dizer que o Palmeiras e o Corinthians e o Palmeiras fizeram um jogo bem abaixo daquilo que a gente esperava, né? Porque, sei lá, talvez a gente aumente a nossa expectativa quando a gente fala de um clássico, um derby, né? Por tudo que envolve. O Abel Ferreira, ele, na ausência do Dudu, que tá machucado, né, não joga mais na temporada, boa recuperação para ele, ao invés de optar pelo Endrick desde o começo, ele mantém o Mike no lado direito mais ofensivo, só que agora ele tinha o Arthur, que no último jogo ele não tinha o Arthur e tinha o Dudu, e aí ele opta pelo Mike. E o Mike é um baita jogador, né? Ele faz a função de lateral, ele faz a função de ponta, de atacante e acompanha como lateral também. Então ele atua nos dois lados do campo ali, por isso que o Abel Ferreira gosta muito do Mike. E ele normalmente é um jogador que decide, que é incisivo, enfim. Agora, a gente sabe toda a expectativa criada em torno do Endrick, né? E por mais oscilação que ele tenha, pela idade, inclusive, o que é natural, quando você pega um jogador com a capacidade decisiva que tem o Dudu, eu acho que a gente imagina uma condição natural da entrada do Endrick. Porque, sei lá, as outras opções que o Palmeiras tem, o próprio Breno Lopes, que perdeu um gol inacreditável, mérito do Cássio, mas enfim, ele também perdeu o gol. Sei lá, eu acho que o Endrick ainda assim seria uma melhor opção. Mas ele fica pro final do jogo e quase resolve a vida do Palmeiras e do técnico Abel Ferreira. A escolha foi pelo Mike. E repito, mesmo não concordando, entendo pelo que o Mike representa nesse time do Palmeiras. De resto, aquele time que a gente já está acostumado a ver, do 1 ao 11, né, como diz assim. Então a gente já conhece muito bem, e mesmo assim algumas figuras estiveram abaixo, como o próprio Rony. O Rafael Veiga foi talvez o destaque individual entre os jogadores de linha. Impressionante, né? Como ele gosta de jogo grande, gosta de clássico. E também é verdade que o Corinthians, em determinado momento, deu muito espaço para o Rafael Veiga. Que quando pega aquela bola na intermediária, ele pode ser muito letal, muito fatal. Ele pode buscar um arremate, ele pode, enfim, um passe mais na infiltração. Então, realmente é um jogador muito perigoso que você não pode dar liberdade, como o Corinthians deu em determinado momento. E também porque o Veiga encontra esses espaços, né? O Veiga é um jogador, talvez assim, um dos principais, se não o principal hoje em atividade aqui no futebol brasileiro. O Corinthians atua com já sabidamente o seu sistema com o Gil e o Veríssimo agora afirmado como titular, e o Veríssimo, olha, o Veríssimo fez um senhor jogo. Quando a gente fala de um 0-0 e de sistemas defensivos muito bem postados e de que os goleiros trabalharam bem, também tem méritos aí de zagueiros. E se do lado do Palmeiras tem o Gustavo Gomes e o Murilo, que são gigantes, o Gil e o Veríssimo fizeram um bom jogo também. O Veríssimo especialmente. A sensação que eu tenho é que ele está no Corinthians há muitos anos. O Bruno Mendes é um zagueiro, mas está atuando como lateral na lesão do Fagner. E na esquerda o Fábio Santos,
que sofreu muito pelo lado esquerdo defensivo, exatamente por conta dos dois laterais palmeirenses, né? O Marcos Rocha e o Mike. E também muitas vezes caiu o Arthur por ali, o Arthur estava lá na esquerda, mas às vezes ele caía por ali também. Enfim, foi um lado mais ocupado pelo Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, e o Fábio Santos sofreu. Depois entra o Bidu, com uma capacidade de sair um pouco mais para o jogo, e também numa tentativa tardia do Luxemburgo de tentar buscar a vitória. Bom, aí o meio de campo, né, com o Moscardo, o Maicon, o Giuliano, que foi uma surpresa, não deixa de ser uma surpresa entre os titulares, o Rojas, o Wesley e o Yuri. O Wesley foi o jogador assim que mais tentou pelo lado do Corinthians. Ele é um jogador que não sentiu, né, pelo menos o tamanho do clássico, foi pra cima, buscou algumas faltas, cavou algumas faltas, né, no campo de ataque, tentou a jogada individual, 1 contra 1, mas ainda assim eu vejo, e aí é um problema tático, que enfim é um problema que o Corinthians está vivendo, que precisa ser resolvido, né? Os jogadores do Corinthians eles jogam muito afastados, não tem aproximação, você não tem uma combinação, quando normalmente acontece uma jogada de ataque do Corinthians, ela vem de forma aleatória, vem de uma jogada individual. Por isso que o Roger Guedes estava sendo o cara do time, porque pela individualidade que ele tem, pela capacidade técnica que ele tem, ele resolvia os jogos. Mas o time não fornecia também algo diferente para ele. E ele não fornecia algo diferente para o time, tá tudo certo. A questão é que ele estava numa fase técnica maravilhosa e ele estava resolvendo. O Wesley não chegou nesse patamar ainda, nem outro jogador, muito menos o Yuri Alberto, embora a bola do jogo tenha acontecido depois de uma jogada do Yuri, que eu acho até que fez um bom jogo, tá? Comparando ele com ele próprio, acho que foi um jogo razoável do Yuri. Ele dá uma bola pro Maicon que... Aí você pode usar a mesma régua do gol perdido pelo Breno Lopes e a defesa do Cássio. Gol perdido ou mérito do goleiro? Tem as duas coisas ali. Tem um jogador que poderia ter feito o gol, porque ele tá cara a cara com o goleiro, e tem um mérito absurdo do Everton, que é um goleiraço, esticar a perna e fazer a defesa. O mesmo vale pro Cássio, que salvou o Corinthians nos minutos finais, num contra-ataque puxado pelo Endrick, depois de ter sofrido uma falta duríssima, violenta do Maicon. O John cruza pro Breno Lopes, que tá na cara do Cássio, e ele chutou fraco, né? Ele não chutou tão forte, mas a bola tava entrando, e o Cássio tirou uma defesa de onde a gente não imagina como costuma fazer o goleiro Cássio. De novo, o Cássio, salvando o Corinthians, salvando o técnico Vanderlei Luxemburgo. O jogo se desenhou dessa forma, depois com as mexidas deu uma sacudida, acho que o Rojas fez um jogo muito abaixo. Aliás, vem fazendo. O Rojas deu um cartão de visitas muito bacana na sua chegada e depois não conseguiu. Não sei se é uma questão de posicionamento, não sei se o coletivo não está ajudando, não sei se o técnico não está tirando, digamos assim, as melhores valências desse jogador, mas ele tem muita bola no corpo, ele já mostrou isso e não está conseguindo mais desempenhar e performar da mesma forma. Talvez falte um Renato Augusto ali, né, para fazer parceria com ele, que também é algo assim... questionável na medida em que o melhor jogador do time, o principal jogador do time não fica nem relacionado para um clássico. Não sei o porquê, o Corinthians não informou, mas para ele não ter jogado um clássico é porque tem problemas, né? Tem alguma dificuldade aí que a gente não sabe o que está acontecendo. E o Renato já vem atuando em alguns jogos, quando ele não joga de falso 9, né? Escolhido pelo treinador como foi na Argentina, mas mesmo quando ele joga na sua posição, dá para ver que ele está um pouco abaixo. A questão é que numa bola ele pode resolver. Esse é o Renato Augusto. E sem ele fica mais difícil do Corinthians chegar às suas vitórias. O fato é, com o gol perdido pelo Maicon no primeiro tempo, com o gol perdido pelo Breno Lopes no segundo tempo, as grandes defesas de Everton e Cássio, a expulsão do Maicon justíssima, corretíssima e uma incapacidade do Daronco de ver em campo uma falta claríssima para vermelho. Aliás, o Maicon que a gente conhece é um jogador que provavelmente vai pedir desculpas pelo que aconteceu. Não estou aqui julgando já comportamentos futuros e alheios, mas o Maicon sempre se mostrou um cara muito legal assim nas suas ações dentro do campo de jogo. Ele cometeu ali uma falha, realmente não era jogo para isso, inclusive, e ele vai com a perna muito elevada, poderia ter machucado seriamente o menino do Palmeiras. E essa expulsão deveria ter acontecido no campo. Só que o Daronco não dá uma falta clara no Juan Oliveira no campo de ataque. E aí vem o contra-ataque e ele deixa passar, até porque tinha uma vantagem e quase saiu o gol. E depois ele dá só um amarelo. Aquela bengalinha do VAR, né? Sabendo que o VAR, se fosse para vermelho, o chamaria, como aconteceu, e aí ele não teve o que fazer, teve que expulsar. Minutos antes, ele expulsou o Murilo. E é curioso, porque o jogo estava controlado,
Tava tão morno, na verdade, né, que não tinha tido nenhum cartão amarelo até 38 minutos do segundo tempo, quando o Zé Rafael toma um cartão e o jogo termina com 2 expulsos. Aí eu sinto uma falta de, sei lá, de controle um pouco do árbitro, até porque o Murilo, por exemplo, ele faz uma falta para amarelo e reclama. E aí o Daronco dá um pitizão ali, acaba, mas também, né, se ofendeu, tá na regra, o árbitro tem essa prerrogativa, foi lá e expulsou o jogador do Palmeiras, no apagar das luzes. O que poderia ter resultado, sei lá, daqui a pouco numa melhora do Corinthians ali já nos acréscimos, mas aí depois tem a expulsão do Maicon, enfim. Acho que estava difícil da gente entender onde sairia um vencedor, porque os dois times não jogaram para tanto. O Abel Ferreira pode falar em volume de jogo, mas não foram tantas chances claras. O Corinthians, e aí que vem o meu ponto. O Corinthians é curioso, porque me parece comemorar esse empate. E aí, quando eu falo Corinthians, não é o torcedor, evidentemente, talvez nem os jogadores, mas é o seu treinador. Eu não posso admitir que um treinador do Corinthians ele ache normal, independentemente da realidade dos clubes, empatar contra um rival dentro de casa. Isso não pode acontecer, especialmente depois do que vimos lá na Argentina. Então o Luxemburgo dizer que, veja bem, falaram que ia ser goleada, então, nós empatamos, tá tudo bem, tá tudo certo, contra o Palmeiras. O Palmeiras é um grande time. E eu ouso dizer que o Palmeiras não estava com o pé no acelerador, aquele pé mais fundo. Porque se o Palmeiras está naquelas noites que a gente conhece, teria sido sim uma goleada. Essa é a diferença dos dois times hoje. Essa é a realidade dos dois times. E quando existe essa realidade, o que você precisa fazer? Você não pode se conformar com isso. E você tem que brigar por cada bola como um prato de comida. E você tem que competir. Você tem que equilibrar o confronto na competitividade e não deixar que o teu goleiro resolva sempre, que foi o que aconteceu. Então a minha cobrança em relação ao Luxemburgo e ao Corinthians nesse momento é que, ok, a realidade dos clubes ela é bem diferente. O Palmeiras é favorito, jogando mesmo na Neoquímica Arena, mas você não pode admitir isso. Você não pode se conformar com isso e chegar ao final do jogo e comemorar um empate. Até porque uma vitória era fundamental, como eu disse no começo do vídeo, não só pela resposta dada depois do que aconteceu contra o Estudiantes, mas também para sair dessa situação onde está o time na tabela. O Corinthians ainda não está numa situação confortável e está brigando lá embaixo, jogando contra um rival e se conformando em somar pontos. Então realmente o campeonato do Corinthians é chegar em 12º? Por mais dificuldades que tenha, isso nunca pode ser admitido publicamente ou até mesmo internamente. Não pode. Não pode ser admitido pela instituição. Ao jogar contra o Palmeiras, o Corinthians sempre tem que jogar para ganhar. Mas com uma vitória em toda a gestão do William Monteiro Alves, a gente entende que não me parece que seria algo provável de acontecer. Agora, por outro lado, me parece que o Palmeiras também se contentou demais com esse empate, porque percebe, né, que o Botafogo, mesmo tropeçando ontem, está numa distância considerável, veio jogar com o Corinthians fora e acaba somando um ponto, não é de todo ruim, mas aí fica aquele lado assim, né, de se o Palmeiras quisesse, pudesse e realmente fizesse acontecer, o Palmeiras tinha sim vencido e vencido bem esse Corinthians, mas não jogou para tanto e, portanto, o empate acabou sendo bom para todo mundo, mas na minha opinião, ruim para os dois. Porque se tem algum time que pode buscar o Botafogo, esse é o Palmeiras. Se tem um time que precisa sair de onde está, esse é o Corinthians. E aí os dois jogam para quê? Para empatar? A não jogar? Para mim é muito pouco, não sei para vocês. Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima, à medida em que a gente vai se recuperando, né, desse momento paternidade aí no comecinho, que é gostoso demais, mas dá um trabalho. Até mais, gente. Obrigado. Tchau.